A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. Nós estamos aqui no Ministério Público de São Cepé. Nós vamos conversar agora com o promotor Dr. Guilherme Barbosa. E o assunto que a gente traz aqui, e vem tratando e vem acompanhando desde o ano passado, a questão dos anônimos no desapego. Teve desdobramentos semana passada, conforme vocês já estão sabendo e foram noticiados nas redes sociais. E nós vamos falar desse assunto, como é que o Ministério Público tem tratado. Toda essa questão, desde o ano passado, a gente tem tratado com as fontes oficiais do Judiciário e não é diferente no caso de hoje. Mas antes de falar sobre essa questão dos anônimos, a gente vai conversar com o Dr. Guilherme sobre um evento que vai acontecer dia 12 de maio, aqui em São Cepé, da Infância e da Juventude. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Garcia. Sempre um prazer falar contigo e, como eu sempre digo, quando a gente fala com a imprensa, a gente não está falando apenas com o repórter, com o jornalista, a gente está falando com a comunidade de São Cepé. Então, sempre uma honra falar contigo e com a comunidade de São Cepé. Pois é, e geralmente as perguntas que vêm, às vezes, dos repórteres, né? Às vezes não sempre, tem, logicamente, aquilo que a comunidade está ansiando, querendo saber, enfim, né? Mas sobre esse evento do dia 12. Sim, inclusive, no dia 12 de maio, nós vamos fazer um evento, então, no plenário da Câmara de Vereadores. Inclusive, aproveito essa oportunidade para agradecer ao Renato Rosso, que é o presidente da Câmara, e estender esse agradecimento a todos os vereadores de São Cepé por esse empréstimo do plenário, para que a gente faça uma grande reunião de fomento à rede de proteção das crianças e adolescentes de São Cepé. Então, aqui em São Cepé, por mais que eu ainda esteja há pouco tempo aqui, eu assumi a promotoria no dia 4 de janeiro, né? Mas esses 3 primeiros meses têm sido muito intensos, sobretudo na área da infância. Nós temos muitos casos graves de violência contra crianças, contra adolescentes, e que precisam de uma ação rápida, tanto da rede de proteção, quanto do Ministério Público e do Poder Judiciário. Esses problemas estão no seio da família mesmo? A maioria dos casos, né, não apenas aqui em São Cepé, são problemas, assim, situações que ocorrem clandestinamente dentro da própria casa, enfim. Então são questões que são graves e que precisam de uma atenção de todos nós. E eu sempre digo, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como previsão a prioridade absoluta das crianças e adolescentes. Então nós precisamos sempre, quando há uma situação que envolva uma criança ou um adolescente, largar tudo e fazer aquilo que é a prioridade absoluta, o bem-estar das crianças e dos adolescentes. E nós temos aqui no Ministério Público, no âmbito da Promotoria da Infância, que é a segunda promotoria, um procedimento administrativo permanente. Então esse é um procedimento que sempre vai existir no âmbito da nossa promotoria, que tem como objeto o fomento à rede de proteção das crianças e adolescentes. Então eu identifiquei que existem algumas situações que precisam ser ajustadas e que precisam ser conversadas com toda a rede, e isso envolve, claro, assistência social, conselho tutelar, o Centro de Referência da Mulher também, que muitos casos de violência doméstica se entrelaçam com casos da infância. Então, chamei também a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e a doutora Carla, a delegada, a doutora Lorena, juíza da infância aqui em São Cepé também, para que todos estejam naquela mesma oportunidade e possam conversar e estabelecer fluxos para um melhor acompanhamento dos casos concretos e que esse acompanhamento seja contínuo e efetivo, para que a gente possa prevenir situações de extrema vulnerabilidade e também combater situações que mereçam esse combate, né, para proteger o bem-estar das crianças. Então, dia 12 de maio vai ser muito importante e aproveito também para dizer que esse evento foi marcado para o dia 12 de maio, porque em maio, por lei federal inclusive, há o Maio Laranja, que é justamente uma campanha de conscientização, de prevenção e combate aos crimes sexuais contra crianças. Então, tem esse simbolismo também de realizar essa reunião no mês de maio. E desde já eu convido todas as autoridades, enfim, todas as pessoas da comunidade que se envolvam
e façam essa conscientização, campanhas a respeito do Maio Laranja, para que a gente possa demonstrar para a comunidade de São Cepé que todos nós estamos vigilantes a essa questão e que qualquer pessoa que cometer um ato de violência, de negligência, enfim, contra crianças, será sim devidamente punida e que nós estamos todos com esse objetivo de proteger as nossas crianças. Tá bom, pontuando então. Câmara de Vereadores, 12 de maio, horário? Às 17 horas. Ok. Doutora, sobre o desapego, a gente conversava com o doutor Átila, o outro promotor que já não está mais aqui, o ano passado. Só recapitulando, né? Como é que o Ministério Público está acompanhando isso? Nós temos aí uma decisão judicial de uma questão encaminhada pelo vereador Felipe Ilha, né? E que tem já a decisão da Justiça. E tivemos um fato novo semana passada de controle do domínio, né, da página do Desapego São Cepé por 2 vereadores, seu assessor, enfim, né? Como é que o Ministério Público está acompanhando e até falando dos 2 casos? Sobre o grupo Desapego, o que nós temos aqui na promotoria para explicar para as pessoas? Nós temos um inquérito civil que foi, inclusive, instaurado pelo Dr. Átila, à época que ele era promotor aqui em São Cepé, justamente para averiguar possíveis danos aos consumidores que utilizam essa plataforma, o Facebook, por conta do anonimato. Existe uma incompatibilidade entre essa situação bem peculiar que acontece aqui em São Cepé e a nossa Constituição, porque a Constituição da República prevê a proibição do anonimato, a vedação, não é possível o anonimato. Mas a plataforma, o Facebook, permite esse anonimato e é esse anonimato que dá ensejo a diversos crimes contra a honra das pessoas no âmbito do grupo. Então, o que há aqui é um inquérito civil, sobre isso eu posso falar porque o inquérito civil é público, né? Embora algumas situações que estejam, alguns documentos que estejam no inquérito civil não sejam públicos, sejam de caráter sigiloso, porque nós temos diversas ocorrências policiais, por exemplo, que são questões particulares das pessoas e que, por óbvio, não podem ser divulgadas. Mas é isso que nós temos aqui no âmbito da promotoria. Um inquérito em relação ao caso encaminhado pelo vereador Felipe. Em relação ao caso do vereador Felipe, o que se tem ali é uma demanda individual. Então não houve uma intervenção do Ministério Público nesse processo. O que houve foi uma manifestação do Ministério Público apenas para informar, no âmbito daquele processo judicial, que existia o inquérito civil. Mas, inclusive, o Ministério Público não divulgou, no âmbito daquele processo, todas as cópias do inquérito civil por conta disso que expliquei, do caráter sigiloso de alguns documentos que ali estão. Mas a existência do inquérito civil é de conhecimento público, é importante que as pessoas saibam que esse inquérito civil existe, está tramitando e pode, ao final, dar ensejo, inclusive, a uma ação, mas, claro, isso é objeto de avaliação futura. Certo. Sobre o que aconteceu semana passada com a publicação da vereadora Vládia, do vereador Pigato, do domínio, né, que eles conseguiram o domínio da página. Eu tomei conhecimento da situação por conta de vídeos que acredito que foram divulgados pelo WhatsApp. Grande parte da comunidade de São Cepé tomou conhecimento e por conta disso eu também tomei conhecimento acidentalmente sobre essa mudança na administração da página. Sobre isso, o que eu posso dizer é que o Ministério Público tem esse inquérito civil tramitando e precisa realizar algumas diligências. Por exemplo, a oitiva das pessoas para entender o que de fato aconteceu e que rumos que se pretende dar à página, então, ao grupo, né? Então, isso que eu posso explicar para a comunidade, que uma série de pessoas será ouvida, e é importante também dizer, assim, que para que fique já claro, assim, que quando nós fazemos essas oitivas no inquérito civil, não significa que as pessoas estejam sendo investigadas, por exemplo, não é isso. É para entender o que aconteceu, porque em verdade o investigado no âmbito do inquérito civil é o Facebook. Então, para que fique claro assim para as pessoas que essa oitiva ela não tem um caráter investigativo, é uma oitiva para esclarecer os fatos, entender o que de fato ocorreu nessa mudança da administração da página. A importância também desse fato é que se acabou com o anonimato, né, dentro da página, né? O senhor já foi procurado por eles, pelos 2 vereadores? Chegou alguma coisa? A comunidade, alguém da comunidade que
foi ofendida, se sentiu lesada com as ofensas do anonimato, alguém já lhe procurou essa semana? Como é que ficou e o que tem a dizer a essas pessoas? Em relação à primeira pergunta, se os vereadores procuraram o Ministério Público, não tomei conhecimento disso, sim, não fui procurado em relação a esse ponto, mas muitas pessoas essa semana bateram aqui na promotoria para buscar atendimento, para falar que foram vítimas de ofensas no grupo. E até por isso é importante manifestar aqui para a comunidade alguns pontos que são cruciais e que, em geral, são o objeto do atendimento que a gente faz aqui na promotoria. Porque a maior parte dos crimes cometidos no âmbito do grupo, que foram cometidos, são crimes contra a honra. E segundo o Código Penal, esses crimes são de ação penal privada, o que significa que o Ministério Público não é o titular da ação, não é o Ministério Público que vai processar aquele agressor ou aquela pessoa que proferiu as ofensas. Ou seja, aquela pessoa ofendida que tem que procurar os órgãos de polícia, Ministério Público, é isso? Mover uma ação judicial. Em verdade, pelo Marco Civil da Internet, o que a pessoa precisa fazer é buscar compreender quem fez, buscar descobrir quem fez aquela ofensa através de uma medida judicial própria. Então, através de advogado, defensoria pública, e após descobrir o autor desse fato, ajuizar eventualmente uma queixa-crime, que é a forma com que tramita a ação penal privada. E a queixa-crime ela é de titularidade da pessoa que foi ofendida, não do Ministério Público. Quando é o Ministério Público que faz uma ação penal, em algum caso de ação penal pública, que a gente chama, casos graves como roubo, furto, estupro, enfim, nesses casos, a inicial acusatória é uma denúncia, né? O Ministério Público promove a denúncia. O ofendido promove uma queixa-crime. Então é importante, claro que o Ministério Público sempre, eu sempre digo isso, o Ministério Público é do povo, então sempre estará com as portas abertas, nós fazemos vários atendimentos, mas é importante que as pessoas saibam disso antes, que em verdade a titularidade, quando elas sofrem um crime contra a honra, é delas. Então elas precisam procurar um advogado ou a defensoria pública para mover a ação. E claro, em alguns casos específicos, essa análise é caso a caso, caso essa situação de ofensa ou de ameaça seja no âmbito de violência doméstica ou contra uma criança, isso ensejará a atuação do Ministério Público. Mas eu diria que 95% dos casos são particulares e por essa razão, por mais que ali haja um crime, por ser um crime contra a honra, a titularidade é do ofendido. Tá certo. Bom, também as redes sociais fervilhando, a própria posição da comunidade, as redes sociais, enfim, né, fazem diversos questionamentos e até fazem sugestões. A imprensa tem que divulgar os nomes, o Ministério Público tem que dar os nomes de quem cometeu, os novos administradores da página têm que expor as pessoas, quem é que são, né? Até alguns nomes me parece que foram expostos. Como é que o senhor vê essa questão? Pode ser divulgada, não pode, enfim? Essa é uma questão que entendo que as pessoas têm que ter um certo cuidado, porque há um sigilo e também deve-se verificar justamente a fonte dessa informação de quem foi o agressor ou o ofensor. Então, a medida mais adequada é que a pessoa procure os seus direitos com um advogado, com a defensoria pública e ajuize uma medida judicial para descobrir quem fez isso dentro, claro, do âmbito da legalidade, do Marco Civil da Internet. Então, é isso que a nossa legislação prevê e é isso que é a medida adequada. Sobre divulgação de nomes, enfim, isso é algo que eu sempre vou entender que é preciso ter um certo cuidado para evitar pré-julgamentos, evitar, eventualmente, até erros a respeito de quem efetivamente cometeu um delito contra a honra. Tá certo. Então, a orientação, ela pode ser que cada um procure, né, fazer uma ação individual, ou pode ser feita uma ação coletiva daqui a pouco? Sobre essas ofensas particulares, isso realmente é algo que tem que ser individual, porque é o que a nossa legislação prevê. O que existe no âmbito do inquérito civil é a questão coletiva, em que o Facebook consta como investigado, e para averiguar eventuais danos aos consumidores de maneira coletiva por conta da possibilidade de anonimato. Então, é importante que as pessoas entendam que é
é um procedimento que tem um objeto um pouco diferente do que muitas vezes as pessoas buscam, que é entender quem lhe ofendeu, quem lhe cometeu um dano, né? Então, são situações um pouco diferentes, porque essa questão, como eu disse, particular, a pessoa tem que ir atrás de uma medida e resolver. Mas nós temos aqui, sim, uma apuração a respeito dessa possibilidade que o Facebook oferece, do anonimato, e que proporcionou toda essa confusão na cidade de São Cepé. Pois é. Acho que de tudo isso, ainda a se apurar muitas coisas, né? Da forma que se teve o domínio da página, quem são as pessoas que ofenderam e praticaram esse crime, né, do anonimato. Se espera, então, agora, os próximos passos ouvir essas pessoas, né, todas que estão envolvidas nesse segundo processo, né, digamos, processo que eu falo de ação, né? É mais ou menos por aí? Exato, eu até penso que quem estiver assistindo a entrevista, e, enfim, que possa contribuir, que tenha eventualmente um conhecimento maior sobre essa questão da administração da página, que venham até a promotoria e conversem, enfim, que a gente possa colocar isso no âmbito do inquérito civil para a gente entender melhor justamente o que aconteceu, até porque esses fatos são recentes, vai fazer uma semana amanhã, então são fatos recentes e a gente com certeza vai dar andamento ao inquérito fazendo essas oitivas. Tá certo. Vamos repetir mais uma vez, explicar bem, né? Que nós estamos falando de 3 casos, na verdade. O inquérito civil promovido lá pelo Dr. Átila, né? Que é do Ministério Público. A questão que tinha sido encaminhada pelo vereador Felipe, que está com decisão judicial. E esse fato novo ainda, que não está ainda com os trâmites judiciais em relação ao domínio da página, ao acabar com o anonimato, e que as pessoas que foram já identificadas por essas pessoas que têm o domínio da página, como as pessoas que ofenderam, então, a comunidade. São 3 situações, né? Isso, são 3 situações que, na verdade, as pessoas... e aí até peço a compreensão das pessoas no sentido de as pessoas querem respostas numa velocidade rápida, mas nós precisamos ter certas cautelas, observar certos procedimentos para que o inquérito civil ande da maneira correta. Então, por isso que essa resposta ainda deve demorar um pouco, né? Eu não posso dizer se haverá uma ação movida pelo Ministério Público ou não, porque nós estamos numa etapa de inquérito civil. Então, é isso que nós temos que aguardar e que, claro, como eu disse, eu compreendo totalmente que uma pessoa que tenha recebido uma ofensa queira uma resposta rápida, mas por isso que eu digo, essas questões particulares é importante que a pessoa busque a orientação jurídica com o profissional que tem essa atribuição para que possa buscar essa resposta que tanto almeja. Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Ok. Doutor Guilherme Barbosa, então, promotor de Justiça de São Cepé, conversou conosco aqui pela JGTV. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos. Atendimento 24 horas. Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo que um posto de combustível oferece: atendimento e qualidade, com a tradição da família Heisten. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. A Seletro vem investindo forte nos últimos anos na modernização de suas redes. Nosso objetivo é ampliar constantemente a oferta de energia e melhorar cada vez mais os serviços entregues aos nossos associados. E é assim, olhando para frente sem jamais esquecer do passado, que a direção, conselheiros e funcionários trabalham para atender e suprir
as mais diversas necessidades das comunidades da região. E para reforçar os laços da cooperativa com os mais de 24 mil associados, distribuídos nos 28 municípios da nossa área de atendimento. Seletro, energia para quem produz. Seletro, visão de futuro. Você acompanhou JG News, jornalismo com credibilidade.